Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e eu vou falar hoje sobre um documentário que chega finalmente aos cinemas brasileiros essa semana, que é O Processo, da Maria Augusta Ramos, que é um filme que eu assisti em fevereiro no Festival de Berlim, onde o filme foi muito bem recebido. E foi exibido no festival É Tudo Verdade, que é voltado para documentários, mas agora ele realmente entra em circuito. É difícil falar sobre um filme como esse, porque é o tipo de filme que as pessoas já entram no cinema com uma posição tomada. Porque como é um filme que tem um tema político e um recorte muito específico, quando a gente fala de política, ideologia, história recente do Brasil, as pessoas entram no cinema com uma posição que já veio de muito antes do filme, principalmente num país polarizado como o que a gente vive. Então, é óbvio que, falando de um documentário, eu posso analisar o ponto de vista técnico, formal, narrativo do filme e as discussões que o filme propõe. São duas coisas diferentes em que uma, eu acho que pode haver, mesmo quem deteste o filme, né, pode acrescentar algo, mas quando a gente vai falando do tema fica mais complicado. De um ponto de vista formal, é um filme que realmente tem uma fluidez, uma construção narrativa mesmo que é impecável, porque é um processo muito complexo, tem muitos meandros, envolve muitos personagens, as consequências são muito graves, e a Maria Augusta, ela consegue mostrar tudo isso, saltar de um personagem para outro. Quando eu falo de personagem, eu estou falando obviamente das pessoas reais que são vistas no filme. Saltar de um personagem ao outro, usar registros, arquivos de imagem no momento correto para dar uma informação específica para o espectador. Acho que ela busca fazer um equilíbrio, porque isso não está no filme, mas ela explicou isso várias vezes em entrevistas, que o pessoal, nenhum político da direita quis dar entrevistas para ela. Então, quer dizer, ela não tinha saída a não ser usar imagem de arquivo. E ela usa imagem de arquivo, inclusive ela usa esse barulho foi o barulho da ideia dela, quando ela teve a ideia de usar imagens de arquivos. Esses arquivos, o que ela faz? Ela pega, por exemplo, e eu acho isso até bacana da parte dela, para explicar, por exemplo, o que são as pedaladas fiscais, ela não coloca alguém da esquerda explicando, ela coloca alguém da direita, se eu não me engano é o Cássio Cunha Lima, explicando para a imprensa o que seriam as pedaladas, e a explicação dele do que seriam as pedaladas em si é correta. Então não é algo que ela vai falar, olha, eu estou colocando esse cara mentindo para vocês verem como eles são mentirosos. Não. O processo, a explicação do processo, ele faz de uma maneira interessante. Da mesma maneira, a intimidade dos personagens, que ela teve assim, acesso a esses personagens, contribui para o envolvimento do espectador em um nível mais pessoal. Então, por exemplo, o Zé Eduardo Cardoso, que é o advogado da Dilma, em vários momentos nós vemos em momentos de descontração ou conversando com a filha que está pedindo um conselho, e isso é importante para a gente perceber que aqueles não são apenas peças de um jogo elaborado político, são pessoas com suas vidas pessoais, com seus medos, seus amores, suas frustrações, e ela faz isso sem pregar, sem dizer, olha só essa pessoa que é gente como a gente. Não, ela simplesmente faz esse registro cotidiano. Aliás, eu acho que esse é um dos poucos problemas do filme que eu acho que realmente me incomodaram. Há momentos em que nós acompanhamos por tempo demais esses personagens fazendo nada. Por exemplo, está no carro indo para uma audiência ou para uma sessão lá do julgamento e a gente vai acompanhando no carro, eles andando de um prédio para o outro, a gente acompanha eles andando no prédio e nada acontece. E eu entendo que sirva como uma passagem, um respiro para o espectador, mas eu ainda acho que são longas demais. Então tem esse problema de ritmo que às vezes falta um pouco ao filme. Mas como eu falei, de um ponto de vista didático, ele faz um trabalho excepcional, porque o processo, e obviamente o título é uma referência ao processo do Kafka, porque basicamente é a mesma coisa, é alguém sendo julgado por algo que não sabe o que é, não tem recurso à defesa, não sabe como a acusação foi construída e tem que se defender sem ter recursos para tanto, sem ter um julgamento justo. Já estou começando a entrar no tema. Mas o filme mostra muito bem essas questões processuais, que para leigos como eu, fica bem claro os jogos tanto da esquerda quanto da direita para conseguir vantagens para si e dificuldades para o outro lado. Então isso é muito bacana. Agora, do ponto de vista temático, não tem nem muito o que eu possa dizer. Eu escrevi sobre o filme, tem a crítica lá no Cinema em Cena, na época do Festival de Berlim, mas é aquilo, se você acredita que foi um golpe, o filme vai mostrar que realmente aquilo foi um golpe. Se você não acredita que foi um golpe, você vai ficar irritadíssimo com o filme, porque o filme vai mostrar que foi um golpe. Então, você já entra com uma posição, com uma postura, que o filme ele não tenta estabelecer pontes, vamos dizer assim, para o espectador que já entra discordando. Nesse sentido, o filme não busca fazer isso, porque, honestamente, na situação que a gente vive hoje, seria inclusive uma perda de tempo. E eu comentei em um outro vídeo, se eu não me engano, como o processo ele é um filme diferente do Mecanismo,
no seguinte sentido: O Mecanismo é uma série que foi produzida para consumo interno, para assim moldar mentes aqui dentro do Brasil. O Processo não, para mim o Processo parece ser claramente um filme feito para fora, para o olhar estrangeiro, porque ele procura ser muito didático, inclusive explicar os detalhes do processo, e eu acho que nada, por exemplo, para quem acompanhou as notícias o tempo todo, como eu acompanhava, não tem quase nenhum momento no filme que eu falo, isso eu não sabia. Tem um ou outro momento, mas pouquíssimos. Agora, lá para fora, retratar este processo é algo importante para jogar uma luz sobre o que tem acontecido no país. Então, para mim, é um filme que é feito mais para fora do que para dentro, mas é um filme, como eu falei, do ponto de vista formal, excelente. Ele desenvolve bem os seus temas. A Maria Augusta não faz pregações, em nenhum momento ela, como diretora, ela aparece fazendo narração em off ou fazendo intervenções. Ela evita muitas editorializações, vamos dizer assim. E claro que existe uma certa editorialização, porque tem um ponto de vista a diretora tem. Mas nada que seja forçado, que você possa dizer, opa, que ela foi desonesta. Nada que o Michael Moore faça. E eu digo isso mesmo concordando com os pontos de vista do Michael Moore, mas ele realmente tende a ser muito, muito manipulativo na maneira como ele desenvolve seus filmes. A Maria Augusta não. Ela pouco usa dessa pregação. Em resumo, é um filme que desempenha bem a sua função como documentário, como registro histórico, as irregularidades do processo, mas não é um filme que vai mudar a mente de ninguém. É isso. Um grande abraço e bons filmes.